Gente, vamos conversar? Fala, meu povo. Vim aqui no nosso canal, peguei esse espacinho aqui pra mim, pra gente conversar agora. Não sobre uma série, não sobre o filme, mas sobre nós e a forma que a gente lida com determinadas coisas hoje em dia, tanto na internet quanto na vida e tudo mais. Tá rolando mais uma vez uma polêmica sobre a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, e no meio de muita brincadeira podem ser propagados pensamentos muito sérios. E é por isso que eu vim aqui conversar, porque eu sei que tem pessoas de todas as idades aqui no nosso canal. Tem gente que é muito fã de Harry Potter, tem gente que não é fã, mas acima de tudo tem gerações diferentes por aqui. Então eu sei que tem adolescentes que assistem a gente, eu sei que tem pessoas aí na faixa dos 20 e 30 anos, tem pessoas com uma estabilidade de vida e emocional e mental talvez muito boa e outras pessoas não. Tem pessoas bem mais velhas que assistem nossos vídeos, que estão para as faixas aí de idade mais acima. Enfim, independente de quantos anos você tem, de qual é a sua estabilidade ou instabilidade mental, eu acho legal a gente conversar sobre determinados assuntos, porque é um canal aqui que a gente tem de comunicação, seja esse canal para falar da nossa vida, do nosso dia a dia, de como a gente trabalha, para passar alguma recomendação para vocês de série, ou então de filme ou de livro, ou para conversar sobre o que está acontecendo na internet e os perigos que a gente pode acabar caindo mesmo como armadilha em determinados acontecimentos. A J.K. Rowling, ela tem uma tendência meio confusa para muitos fãs, e eu confesso que até para mim, de como que ela lida com a internet, principalmente com as redes sociais. Desde que ela chegou no Twitter, e não foi no começo do Twitter, ela chegou depois, que ela tem pseudo-destruído algumas ilusões dos fãs com relação à própria obra de Harry Potter. Ela de vez em quando vem com algumas frases e algumas verdades que ela acredita que são realmente muito relevantes para a obra, sobre como que, por exemplo, os bruxos vão ao banheiro em Hogwarts no início do século passado. Ela tem umas declarações assim que ela faz que são realmente questionáveis. A gente olha e fica, tá, mas isso aqui acrescenta em alguma coisa na nossa vida? Ou ela falou, sei lá, em algum momento que ela pensou que aquilo ali era muito legal e que ela criaria polêmica, viria à tona o nome dela e todo mundo falaria dela, aquela vibe do fale bem, mas fale mal, mas falem de mim. A verdade, assim, absoluta é que ninguém conhece a J.K. Rowling, então ninguém sabe o porquê que ela faz determinadas coisas. E aí, no meio de muita coisa louca que ela já postou sobre Harry Potter no Twitter, ela já cometeu algumas gafes, e dentro dessas gafes, alguns comentários muito perigosos. Perigosos não para ela, porque ela tá lá protegida na casa dela, em Londres, maravilhosa, vivendo muito bem, rica e milionária para o resto de sua vida. Mas perigosa principalmente por conta das pessoas que acompanham as ideologias dela como quase uma lei, sabe? As pessoas que pegam a J.K. Rowling e colocam ela numa caixinha de perfeição e passam a admirar tudo que ela fala e até repetir o que ela fala também perigosamente em ambientes, enfim, replicar conceitos que podem não ser tão certos assim. Não é a primeira vez, e ela se envolveu em mais uma polêmica essa semana, por isso eu tô fazendo esse vídeo, mas não é a primeira vez que ela faz comentário abusivo, preconceituoso, racista, transfóbico, homofóbico, machista sobre alguma coisa. Ela tem tido lapsos de publicações na internet bem perigosos, principalmente, como eu falei, para as pessoas que acompanham ela quase como uma grande lei do mundo bruxo. Ela tem decepcionado muitos fãs e ela tem principalmente aberto diálogo sobre gerações, sobre como as informações chegam para as gerações mais novas e como as informações chegam para as gerações mais velhas. É bem claro, assim, para todo mundo, eu acho que tem várias pessoas de várias idades dentro de casa que cada um lida com a internet de uma forma diferente.
Geralmente, quando você é muito jovem, você lida com a internet de forma muito impulsiva. Você publica coisas que estão na sua cabeça. Não é à toa que nesse momento de reflexão e de ressignificar nossas atitudes e nossas palavras, muitos criadores de conteúdo, celebridades que estão na internet desde o início da adolescência, estão se retratando por diversas frases que já foram publicadas e que não refletem exatamente uma atitude legal para se viver em sociedade. E a gente sabe também que outras informações chegam de forma bem atravessada para quem é mais velho. Principalmente porque algumas pessoas, algumas gerações, e óbvio que eu não vou generalizar nem para os mais novos e nem para os mais velhos, porque a gente sabe que existem pessoas muito responsáveis de todas as idades, mas existe um desconhecimento digital, para não utilizar o termo analfabetismo digital, por mais que algumas vezes possa até ser utilizado de fato, mas esse desconhecimento de busca de fontes. A gente mesmo recebe aqui, às vezes, links de parentes nossos por WhatsApp, links de matérias e publicações super polêmicas, seja sobre política, sobre religião, sobre o que está acontecendo no nosso país, sobre essa pandemia que está rolando. Enfim, muitas informações que chegam pra gente por WhatsApp e que é só a gente pegar o link e jogar no Google para perceber que aquilo ali é uma fake news, que aquilo ali realmente não reflete a realidade. Então, às vezes, é um passo que algumas pessoas não conhecem, não sabem conferir informações. E aí acabam replicando, passando para frente coisas que são incoerentes e até mentirosas. No caso da J.K. Rowling, e longe de mim passar pano para qualquer pessoa, até porque eu nunca endeusei a J.K. Rowling, eu gosto da obra que ela fez, que marcou a minha vida e transformou a forma que eu lido com a literatura, de um modo geral. Mas o ser humano J.K. Rowling eu nunca conheci. E é isso que eu quero falar para vocês. Ela é uma pessoa que tem publicado muitas coisas erradas na internet. E a gente não a conhece. Não é porque ela escreveu sobre inclusão que ela é uma pessoa que pensa sobre isso e que acredita nisso de fato. A gente não pode esquecer que Harry Potter é uma obra ficcional. E a gente já teve, e eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem do que eu estou falando de verdade. A gente já teve, durante o período do romantismo da literatura, autores que escreveram romances ficcionais, porque eles mesmos nunca tiveram um romance ou um amor na vida. E isso são declarações que os autores deram em vida. Do tipo, não, eu fui viver num hotel muito conhecido, falando de autores brasileiros, tá? Fui viver num hotel muito conhecido em Copacabana por terem várias pessoas jovens entrando e se amando, e era um momento muito lindo, de muito amor, e inspirado naquilo ali, naquele momento e naquele período que eu vivi ali, eu escrevi essa história de romance. Para essa pessoa, o que ela escreveu, que demonstra muito sentimento, muita verdade, é uma grande ficção. Então a gente não pode dizer jamais que tudo que está escrito ali nas obras de Harry Potter serviam como base para julgar a pessoa J.K. Rowling. E por que eu estou falando isso? Porque muitos fãs estão utilizando o autor de Percy Jackson, nosso querido Rick, para poder atacar a J.K. Rowling, já que ele é um autor que escreveu muito sobre inclusões, sobre diversidade. Ele é um autor que fala muito sobre todas essas questões de diversidade em todas as suas obras. E as pessoas, então, como estão atacando J.K. Rowling por ser homofóbica, transfóbica, machista e tudo mais, estão utilizando este homem como arma para dizer que ele é perfeito e nunca erra, e ela não é perfeita e erra sim. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é muito errado a gente endeusar pessoas, sabe? Eu acho muito errado isso, e boa parte do afetamento de saúde mental da humanidade hoje em dia é exatamente por conta dessa mania descontrolada que as pessoas criaram de endeusar pessoas e criar perfeições que não existem na vida real, para no momento que essas pessoas erram, elas
entrarem num buraco de decepção e tristeza. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês sobre esse caso da J.K. Rowling e vários outros casos que muitos de nós vamos viver ainda com pessoas públicas que todo mundo realmente acredita que conhece a vida e as ideologias e como essa pessoa agiria na situação XYZ, não criem caixinhas de perfeições e de endeusamento para determinadas pessoas que você não conhece na vida real, porque no primeiro erro dessas pessoas você vai criar na sua cabeça a caixinha da decepção. E quando você idolatra alguém, quando você coloca alguém num pedestal de endeusamento e perfeição e admiração, é muito ruim quando você cai lá de cima, sabe? É muito ruim quando você se decepciona com as ideologias de alguém, com as questões que essa pessoa às vezes até enfrenta ali internamente e não sabe traduzir em palavras e acaba falando tudo muito errado. De novo, não estou passando pano aqui pra ninguém, eu só tô dizendo que quem cria a nossa própria decepção somos nós. Ninguém vem a público falar, me endeusem, eu sou perfeita. Ou me endeusem, eu sou perfeito. Ninguém fez isso. É a gente que é responsável por isso, né? Por colocar a pessoa ali naquela caixinha intocável e tudo mais. Aqui mesmo no nosso canal, às vezes eu faço determinados conteúdos e recebo mensagens como, nossa, Cris, você é muito sensata. Talvez eu não seja, gente. Talvez para alguns assuntos eu seja completamente irresponsável na minha vida. Talvez eu tenha opiniões extremamente contraditórias sobre coisas que eu desconheço. E aí pode ser por vários motivos, porque minha criação foi de um jeito, porque minha ideologia vai por um caminho X, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre aquilo. Então parem. Parem de endeusar pessoas, parem de propagar a imagem de fadas sensatas e gnomos sensatos e tudo mais, porque isso não existe. Existem pessoas, essas pessoas erram, e o próprio autor de Percy Jackson já falou algumas vezes que é para as pessoas pararem de colocar ele nessa caixinha de perfeição, porque isso prejudica psicologicamente ele no momento que ele percebe, por exemplo, que cometeu algum erro, porque ele sabe que vai ser julgado e ele sabe que vai ser criticado. E lidar com essa decepção do outro é muito mais difícil do que lidar com a nossa própria decepção. Então pensem que quando vocês colocam alguém numa caixinha de perfeição, vocês estão prejudicando mais essa pessoa do que enaltecendo, como parece ser o caminho de todo mundo que está endeusando. Então tomem cuidado. Parem de seguir a J.K. Rowling. Parem de dar palco para ela se ela não tá te agradando, se as ideologias dela não estão te agradando. É muito melhor do que ficar seguindo uma pessoa que você sabe que já te decepcionou algumas vezes e que provavelmente vai continuar decepcionando por mais algum tempo. Cerque-se de pessoas que te acrescentam e que colaboram de alguma forma para o seu conhecimento, para o seu crescimento, para a sua saúde mental. Eventualmente, se essas pessoas errarem, não caiam no desespero da decepção, deixem de seguir, deixem de acompanhar. É como amigos na vida real que decepcionam e a gente se afasta, é como namoros que dão errado por desilusões e a gente termina, casamentos que às vezes não funcionam e a gente separa. Enfim, todo mundo pode decepcionar todo mundo, mas é a gente que decide quem tá na nossa vida e quem acrescenta de verdade para nossa mente. Então, se tem uma mensagem que eu posso passar sobre esse caso da J.K. Rowling quem continua se decepcionando com a J.K. Rowling é porque quer continuar se decepcionando com a J.K. Rowling. E ela não tem gerência sobre isso, só você que tem. Então, cerque-se de coisas positivas e boas e sua vida vai ser muito positiva e boa. Basicamente é isso que eu tenho para te dizer. Beijos e até a próxima. Tchau!